Olá pessoal, este é o Céu da Semana, de 27 de junho a 3 de julho. Semana que começa já com o ingresso de Vênus em Leão, domingo. Um tempo aí de observar mais a nossa importância diante das relações. Vênus é um planeta associado à nossa forma de demonstrar afetuosidade, de nos relacionarmos. No signo de Leão, é o observar a nós mesmos, né? O observar uma autoestima, um cuidado conosco. Então, o sentido dessa posição, desse trânsito é observar a importância que temos nas relações. Não é uma boa tradução? Então, a gente nota uma condição do quanto a gente tem um significado real de posicionamento, importância, identificação com as pessoas e com as relações ou com os assuntos de quem nós somos mais próximos, para nos situarmos, digamos assim. Podemos nos expressar de forma em que a nossa importância cause significado. Se isso não acontecer, não façamos mais ou ficamos em stand-by. Então, um tempo de melhor posicionamento, de importância junto a quem temos vínculo, e intensifica até a nossa forma de expressar diante de relações, diante de quem a gente gosta. Há um tom de franqueza um pouco mais acentuado. É uma posição de Vênus num signo de fogo. É suscetível a gerar um sentido um pouco mais franco de colocações diante de quem convivemos. Beneficia a vaidade, beneficia um autocuidado, um valor à nossa autoestima, a quem nos valoriza também. É importante esse olhar de quem está com a gente o tempo todo, de quem está afastado, de quem valoriza aquilo que a gente faz, seja no trabalho, numa parceria, na vida afetiva, na família. Então, um observar e valorizar quem nos valoriza é importante num tempo de Vênus em Leão. Ela é claro de um autocuidado físico, de um autocuidado da parte estética, um certo realce que a gente também pode despertar para um cuidado, desde um gestual para o cabelo a um cuidado interior, externo, físico e de saúde também. Um geral do auto-olhar, um olhar para nós mesmos. Eu observei uns tempos atrás uma notícia de uma mulher que ela realizou um evento, o qual ela decidiu casar-se com ela mesma. Fui observar os dados de nascimento dela, ela tinha Vênus em Leão. Como não? Uma libriana com Vênus em Leão. Logo, observar esse trânsito de Vênus e Leão é valorizar essa notabilidade do se gostar, do ter prazer consigo mesmo, diante de diversão, coisas que preencham o que satisfaz a nós mesmos, desde algo simples, uma retomada de prazeres e até um olhar melhor para nós mesmos e de autovalorização. Semana passada falei da quadratura Saturno-Urano, desafio do planeta associado a padrões, a estruturas, aquele suporte convencional, em tensão com Urano, do que quebra o padrão, do que traz um sentido de inovação. A gente observou até esse contexto dentro desse tempo da pandemia. É uma quadratura que sinalizou um pouquinho no ano passado, ali meados do ano. Falei da exatidão dela em fevereiro, agora em junho, depois em dezembro. E esse tempo que a gente tem em readequarmos diante de algum padrão que a gente não se adaptou bem, e também em lidarmos com um certo padrão que a gente até segue, mas com um realce diferente, uma inovação, uma certa forma diferenciada de nos posicionarmos, ou até no próprio ritmo da pandemia, de repente a gente não lidarmos com algo que antes era de um jeito e que agora passa a ser de outro. Então esse contexto de tensão do padrão com uma inovação meio na marra. É uma quadratura que voltou a acontecer depois de 20 anos, como a última vez ocorreu entre 99 e 2000, essa sequência que a gente comentou na semana anterior, de fevereiro, de junho, de dezembro. E calhou nesse mês de junho
de entrarmos na oposição de Marte com Saturno e na quadratura do Marte com Urano, o chamado T-square, que a gente notou de forma muito efervescente aí nas mídias sociais, nos debates de internet. Esse detonador das discussões geracionais dos cringes, né, da geração Z com a geração milenial, dos mais novos acharem os anteriores um tanto démodé, com determinados tipos de costumes, né, padrões antigos de atitudes e costumes, Saturno, em afronta aos não tão mais na moda assim, mas que também podem se achar um tanto diferentões, Urano. Né? Então, justamente essas tensões, esses contrapontos de um padrão aqui, um diferente ali, em função de quem é de uma geração diferente. Aí a geração X entrou na conversa com costumes ou posts do lado cringe de cada um. Então, justamente nesse tempo em que Saturno e Urano formou a quadratura e Marte, durante a semana, intensificou uma oposição com Saturno e uma quadratura com Urano, que por essa semana se torna mais exata. Temos uma oposição Marte-Saturno de forma mais exata no dia 1º, quinta-feira, mas que aí, entrando a semana, isso já fica intensificado. Basta vermos já um caosinho que essa semana marcou, e também a quadratura Marte-Urano, mais para entre o dia 2 e 3 de julho. O que ocorre? Falando um pouco desse tempo de oposição Marte e Saturno, também ela acontece um tempo de 2 em 2 anos, é um desafio e uma percepção do que envolve certo padrão, do que envolve certas situações um tanto convencionais que a gente desafia ou tem um desafio maior em lidar com a compreensão de certos padrões. Então, algumas situações convencionais, seja no trabalho, relacionamento, vai requerer um certo desafio de diplomacia, estratégia, pelo fato de pessoas ou lugares não abrirem tanto mão dessa condição, de certos padrões, de certas formas de estrutura, em função de não ocorrer uma certa mudança, como de repente a gente idealizaria, digamos. Esse tempo de Marte e Saturno envolve essa condição de certas restrições, a gente querer jogar uma quinta marcha num solo onde o nosso veículo só vai em terceira, né? O tal off-road, digamos assim. A gente não consegue ter uma fluidez completa de certas direções, até por algumas restrições, por algum padrão que a gente se depara, seja por uma pessoa que não muda tanto, seja por um ambiente que não se inova tanto. E ao mesmo tempo, temos a quadratura de Marte com Urano, que também envolve um desafio nosso de uma adaptabilidade, ou de a gente até querer lidar com uma alternância de padrão, uma inovação, mas não conseguir tanto por algum contratempo, algum contraponto, alguma intermitência, digamos. Então é um tempo curioso que a gente observa justamente Saturno, um planeta associado a padrão, estruturas, contextos um tanto convencionais, e Urano, que envolve o inovador, o revolucionário, o tecnológico, o que sai do padrão, tendo aspectos tensos com Marte. Por aí a gente já vê meio que na atmosfera essa questão de padrão, inovação, velhos costumes, costumes diferentes ou que foram depois de uma geração já terem um conflito ou pelo menos um contraponto de diferenciação, criando debates em mídias sociais, mas que no nosso dia a dia, na nossa vida, também pode acontecer com algum determinado tipo de assunto, de conversa, de interesse, de objetivo. Às vezes um estilo que a gente lida em atrito com um padrão de um ambiente, de uma situação, ou de uma pessoa, ou de certas situações. O ritmo de vida, ou então alguém que nota que precisa ainda continuar confinado em função da pandemia e a outra querendo acelerar um ritmo, uma situação para contato, para um mundo diferente, já agilizando alguma situação. Então é um tempo que essa
desproporção de ritmo pode marcar o momento e as atitudes das pessoas. Alguém com uma determinada disposição de iniciativa e outro alguém ou outro ambiente querendo ou impactando uma restrição para que nossa individualidade, certas ações sejam um tanto compreendidas de uma forma ao ritmo do outro ou conflitando de certa forma ao ritmo do outro. Então, Marte ou Urano é uma espécie de teste, uma prova da nossa individualidade e da nossa até resistência que a gente tem em lidar com alguns padrões e não se intimidar em função de alguns padrões que envolvam uma restrição daquilo que a gente quer fazer valer diante da nossa individualidade, da nossa criatividade até. Então, até porque Marte está por Leão. Então é um senso criativo de valor à nossa individualidade, mas que por um contexto ou de grupo ou de padrão a gente ficar um pouco restrito. E também há um desafio de nós superarmos alguns padrões que nós mesmos colocamos. Certos padrões, certas caretices, certas formas de nos restringirmos ou que a gente começa a notar a possibilidade de nos enfrentarmos diante de alguns padrões que cultivamos. É uma oposição astrológica interessante nesse sentido também, de um certo autodesafio de padrões ou de restrições que nós colocamos, algumas barreiras, alguns muros que a gente se dispõe a pular um pouco também e que quebra-se ou tentamos superar algumas condições padronizadas, tradicionais, seja de estilo de vida, de forma de nos colocarmos ou de lidarmos com certas situações cotidianas e de algum ideal daqui para frente também. A quadratura Marte-Urano é um aspecto tenso, qual coloca a condição de também uma compreensão do que aquilo que é diferente ou que nos faz sentir diferente diante de um padrão não cause um complexo, não cause uma baixa estima, por exemplo, uma redução do nosso motivacional. Então, uma condição daquilo que às vezes a gente pode se sentir um pouco patinho feio, excêntrico, só porque tem um determinado estilo de tratar assuntos ou de trabalhar ou de compreender certas questões, ou até ter um pensamento inovador diante de quem é um tanto convencional. Isso fica mais suscetível também, um momento que a gente é mais suscetível a viver essa discrepância entre o que é padrão e o que é inconvencional e de que lado a gente se posiciona, e não é problema ou não é patinho feio ou não é nenhum gerador de complexo uma manutenção de determinado posicionamento. Então é um tempo curioso, especial, porque Marte tem o aspecto de oposição com Saturno e ao mesmo tempo com Urano. O planeta Saturno atrelado às questões de padrão, do que é convencional, e Urano do que inova, do que quebra paradigmas. Então a gente notar uma condição de nos posicionarmos de uma maneira diferente ou persistente, ou que coloque um certo autodesafio para nós em vínculos, em situações cotidianas que envolvam esses momentos, digamos assim. Na quadratura Marte-Urano, a gente é desafiado até a lidar de forma diferente com as próprias tecnologias, com redes sociais, com recursos tecnológicos que têm uma certa inovação. A gente percebe aí um tempo agora de mudanças no próprio WhatsApp, que desafia o nosso costume, por exemplo, seja para pagamentos, seja para receber mensagens. Então, algumas funções usuais de tecnologia, de uso do que envolve uma inovação também, traz um desafio de alguma maneira para nós, ou para nos adequarmos, seja pela empresa que a gente trabalha, seja pela área estudantil, que de repente a gente precisa lidar com alguma ferramenta que acrescente ou que nos disponibilize o acesso de uso para aprender alguma coisa, ou até um upgrade de lidarmos com o nosso tecnológico em compreensão a quem tem desafios a
esse procedimento também. Às vezes a gente também pode ser muito mais high-tech e a pessoa ser muito mais datilógrafa. Então isso também requer uma compreensão, uma posição ali atenta da nossa parte. E não só em questões tecnológicas, mas no usual do cotidiano. A gente entender que o tempo de uma pessoa é para lidar com certos assuntos, com certas pautas e com certos estilos do que o nosso, o estilo do que envolve um padrão e o estilo do que envolve outro padrão. Digamos que esse é um desafio de posicionamento e de atitude durante esta semana, sobre essas compreensões do que envolve padrão e inconvencional, tanto de nossa parte quanto do que está ao nosso redor. Para finalizar essas observações de Marte quadrando Urano, opondo Saturno, é um tempo de atenção para que também não tenhamos uma irritação ou uma insatisfação a ponto de afrontarmos ou termos uma rebeldia diante de padrões. Com uma quadratura Marte-Urano, é provável que a gente possa também notar um desafio em agradar certos padrões e isso ofuscar a nossa individualidade. Então, um tempo também que faz a gente poder romper com determinado tipo de padrão, mas com atenção para que isso não seja de uma forma brusca ou de uma forma rebelde ou com um sentido de ruptura e rebeldia, digamos. Além do fato de termos uma reflexão do quanto determinados padrões estão impactando na nossa autenticidade e na nossa individualidade, no nosso alto valor. Então é um tempo de observar também se nós não estamos com um determinado tipo de postura para não agradar ou não desagradar determinado padrão e determinada estrutura e numa iminência de querer uma carta de alforria ou romper com certas estruturas e padrões e estarmos numa certa erupção que a gente acaba não reverberando. Então, por isso é um tempo que envolve essa tendência de desafio para até uma possível ruptura de determinados padrões se estivermos num certo limite ou num ponto de que não dá mais e isso gerar alguma condição de libertação ou um desafio num processo dessa transição para alguma ruptura ou para uma busca de uma originalidade, de uma autonomia maior para nós. Aliás, diante dessas observações e detalhes de posicionamentos de Marte que a gente colocou, temos aí quinta-feira, dia 1º, começando o mês de julho, a lua minguante em Áries também. Áries que é regido por Marte. E aí, para somar com todas essas observações que a gente colocou dos aspectos marcianos, dos aspectos do planeta vermelho, uma lua minguante em Áries, já para começar o mês de julho, é um fator importante para atitudes e imposições e gestos que, de certa forma, provoquem um sentido de conclusão, de finalizar assuntos, de terminar alguma etapa, ou seja, do processo de trabalho ou de algo ligado a um fator cotidiano da nossa vida, porque a lua minguante ela tem um sentido de conclusão, de finalização, de um se finir, digamos assim. E no signo de Áries, com um pouco mais de atitude, com um pouco mais de sentido de individualidade, fazer valer alguma postura e ação que conclua um determinado assunto. Ou até uma conversa um pouco mal esclarecida, mal direcionada, bota lá um ponto final, uma vírgula, olha, é isso, é aquilo, isso ficou assim, por isso, isso, e tchau, acabou. Então, é a lua minguante em Áries. E até para um sentido desses aspectos que Marte formam durante a semana, uma lua minguante em Áries pode realçar um sentido de mudança do padrão para a inovação, ou do que restringia, ou do que limitava, ou do que colocava aquele desafio que a gente observou nas análises de Marte sobre enfrentar determinadas restrições e padrões que a gente cultiva, ou a própria adaptação diante de algo diferente que a gente possa querer enfrentar. Então, um tempo de lua minguante em Áries é um momento importante para concluir situações ou para algum tipo de ação, iniciativa que finalize assunto para uma projeção de algo novo que envolve
um objetivo, uma nova meta que venha a seguir na outra semana, quando ocorrer a lua nova no signo de Câncer. Isso aí se dará lá para o dia 9, no próximo céu da semana a gente observa. Mas nesse do dia 1º de julho, a lua minguante em Áries, ela possibilita um start para algum tipo de conclusão, ou para uma definição de assunto, ou para algo que gere um sentido de, primeiro, para começar algo deve se concluir antes, e algumas atitudes nesse sentido podem e devem ser tomadas também uma conclusão. Então, pessoal, este é o céu de 27 de junho a 3 de julho, semana especial aí que tem passagem de um mês para outro. Quero agradecer mais uma vez a todos pelas mensagens no IGTV, os likes no Instagram, também visualizações no YouTube, também pelo Telegram. Desejar ótima semana a todos, com calma e elegância. Um abraço, tchau!